no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Vamos abrir o nosso bate-papo político falando sobre assuntos que interessam a milhares de cearenses. O governo federal dá sinais de esforço para agilizar atendimentos no INSS, mas a fila ainda anda com muita lentidão. Quem traz essas informações agora é o repórter Sátrio Salles. A lentidão do INSS para responder aos pedidos de benefícios dá sinais de que, mesmo com as medidas anunciadas pelo Ministério da Previdência Social, será difícil zerar até o dia 31 de dezembro de 2023, à espera de 45 dias. 40 dias após o início do chamado Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, o número de pedidos à espera de análise no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, caiu apenas 5,7%, ritmo considerado baixo. Os dados do Portal da Transparência Previdenciária, compilados pelo próprio INSS, apontam que o estoque de solicitações pendentes passou de 1.790.000 em junho para 1.690.000 em agosto até o dia 28. Se forem considerados apenas os pedidos com prazo acima de 45 dias, o percentual não é muito diferente. A redução é de apenas 7,95% no mesmo período. A solução do problema da fila do INSS é uma prioridade para o presidente Lula, que fez cobranças públicas ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, declarou em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que os números de fato ficaram aquém do esperado e citou 2 motivos principais para o lento avanço no processo dos pedidos. Número recorde de novos pedidos registrados em agosto, de quase 1 milhão, a média mensal gira em torno de 800.000 solicitações, e também o pedido de documentos adicionais para a conclusão da análise dos processos com solicitações de benefícios. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Sobre esse assunto tem mais. Uma das medidas para diminuir a angústia dos beneficiários e segurados da Previdência Social que estão nessa longa fila é a votação de um projeto de lei que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. Agora, mais detalhes com o repórter Carlos Alberto. O governo federal tenta diminuir a angústia de quase 2 milhões de pessoas que esperam respostas aos pedidos de benefícios e encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei assinado pelo presidente Lula que cria um programa para reduzir a fila da Previdência Social. A proposta já havia sido encaminhada no formato de uma medida provisória, mas após ponderações do presidente da Câmara, Arthur Lira, o Palácio do Planalto a transformou em projeto de lei. O presidente da Câmara tem sinalizado ao governo que os projetos de lei serão votados antes do fim do prazo das medidas provisórias, que devem ser votadas em no máximo 120 dias se forem prorrogadas ou então perdem a validade. O texto trata sobre o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social e estabelece o pagamento de um bônus de R$ 68,00 para servidores administrativos e de R$ 75,00 para peritos médicos. Com essa medida, o governo quer reduzir a fila para que novos pedidos sejam analisados dentro do prazo de 45 dias estabelecido em lei. O programa, de acordo com o projeto de lei, tem duração de 9 meses, podendo ser renovado por mais 3. Segundo ainda a proposta, as perícias poderão integrar o programa de exames que estejam atrasados há mais de 30 dias em unidades que não contam com serviço médico-pericial e que possuam prazo judicial expirado. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, estamos olhando para 31 de dezembro e na expectativa sobre a transformação em atos concretos dessas ações, desses anúncios do governo federal em relação à fila de benefícios do INSS. Claro, essa fila sempre vai existir, sempre vai ser longa, mas não dá, ao mesmo tempo, Beto Almeida, para esperar tanto tempo.
2 meses, 3 meses, 6 meses ou às vezes 1 ano para os segurados, assegurado, o beneficiário e a beneficiária esperar para receber uma resposta sobre os pedidos de auxílios e aposentadorias. Até quando essa angústia vai continuar? Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia aos nossos ouvintes. Vai continuar essa angústia, Luziano, enquanto o governo não conseguir cumprir aquela determinação que está em lei, inclusive, que estipula um prazo de no máximo até 45 dias para que os processos administrativos que dão entrada na Previdência Social, ou seja, no INSS, sejam analisados e dadas respostas aos segurados. E isso, infelizmente, não está sendo cumprido. Você mesmo, a gente tem dito aqui diariamente, quase que os segurados da Previdência Social acabam esperando muito mais tempo do que isso. Por isso, esse projeto de lei que já deu entrada na Câmara, agora pelo presidente Lula, mas em cima de uma medida provisória que também já está em vigor desde julho, é bom que se diga, é que a prioridade desse projeto é exatamente analisar os processos administrativos que estão com esse prazo de análise muito superior aos 45 dias, inclusive muitas ações que estão com prazo judicial já expirado, ou seja, mesmo com um prazo, com a determinação judicial para que ele seja analisado no prazo, ainda assim já estão além do razoável. E isso significa dizer o seguinte, que esta mudança de entendimento, em vez de continuar uma medida provisória que ela tem um prazo para acabar, porque a medida provisória ela tem uma qualidade. Qual é a qualidade dela, Luziano? É que ela entra em efeito de imediato, como foi agora de julho. E já está em vigência. Essa medida que trata sobre as filas. Exatamente. Essa é uma qualidade das medidas provisórias. Agora, elas são de natureza do Executivo. Somente o Executivo pode trabalhar com medidas provisórias. Claro, aí entra a questão da prioridade, e elas, inclusive, atropelam literalmente os projetos de lei que estão em tramitação na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o Arthur Lira, disse que, olha, em vez de a gente trabalhar com essa medida provisória que tem um prazo para expirar, porque se daqui até lá nada for feito ela perde a validade, é melhor trabalharmos com um projeto de lei. Ele é mais demorado? É. Porque ele tem que passar pelas comissões, ele tem que passar pela Câmara, depois pelo Senado, ir para a sanção, mas ainda assim um projeto de lei acaba regulamentando e amarrando melhor esse propósito que o governo tem de zerar a fila do INSS. Dizer que vai zerar essa fila, Luziano, é pelo menos cumprir esses prazos que estão aí dentro dos 45 dias. É razoável até 2023? Eu não acho. Eu, infelizmente, acho que aí é um objetivo ainda muito distante de se atingir diante do quadro que nós temos visto. Mas qual é a vantagem desse projeto, Luziano? Que eu vejo é que ele está muito focado em cima do estímulo aos servidores da Previdência Social. E aí sim, ele aposta na questão dos servidores administrativos, dos médicos peritos, que vão ter, por cada perícia médica realizada, uma cota de R$ 75,00. E fica também um valor de R$ 68,00 para quem é um administrativo do INSS. Significa dizer o seguinte, olha, se você trabalha 5 horas, só um exemplo, você vai fazer a análise dos processos que estão lá nesse período. Se passar dessa jornada de 5 horas e você quiser dar uma celeridade nisso, aí para cada projeto que você for analisando, são R$ 75,00 a mais no caso dos médicos peritos e R$ 68,00 no caso dos administrativos. É um bom estímulo para os servidores e também para diminuir o sofrimento de milhões de brasileiros que estão nessa longa fila do INSS. Agora, a solução em definitivo só virá mesmo quando a Previdência Social dispor de um quadro mais amplo de pessoal, porque nos últimos 10 anos, mais de 15 mil servidores pediram a aposentadoria pelo INSS e houve um desfalque nesse quadro de pessoal, fazendo com que a demora seja maior para análise desses processos com pedidos de diferentes benefícios pagos pela Previdência Social. Esses assuntos da área previdenciária ganham sempre prioridade e destaque aqui no Jornal Alerta Geral, e aos sábados temos uma edição especial com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar, tirando dúvidas e dando orientações sobre os benefícios pagos pelo INSS. E nesse sábado temos muitas respostas sobre diferentes temas dessa área, né? E aqui eu quero registrar a audiência e, ao mesmo tempo, também para os nossos ouvintes que aguardam resposta às perguntas encaminhadas à nossa produção. O Nacélio Pereira, que está em Icó, o Ednardo em Aracati, a Aparecida em Santana do Cariri,
Kelly em General Sampaio, Marcelo Alves no interior, na região metropolitana de Fortaleza, Carlos Barros também em Fortaleza, Ana Cavalcante em Baturité, Francisca em Canindé, Erisvânia em Crateús, Manuel em Beberibe, Maria em Fortaleza, Rodrigo em Tianguá e Maria Lima em Aracati. Todos vocês que nos trouxeram perguntas terão nesse próximo sábado, a partir das 7 horas da manhã, orientação e esclarecimento sobre dúvidas na área da Previdência Social. Jornalista Beto Almeida, e daqui a pouco dentro do bate-papo político? Vamos falar, Luzenor, sobre a mini reforma eleitoral e os pontos que são polêmicos nessa mudança, mas vamos falar também sobre a decisão do presidente Arthur Lira de adiar para hoje aquele projeto de lei que faz a compensação das perdas que os estados tiveram com o ICMS. E aqui mais perto do cotidiano está também a decisão da Justiça Estadual que determina ao prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, para manter a gratuidade do transporte universitário. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.